Boa noite, estamos chegando com mais um 7 por 1. Você já sabe, são 7 perguntas de um assunto atual, um assunto que faz sentido no meio desse mundão de meu Deus, e tendo sempre um convidado especial, um grande especialista do assunto. E hoje não seria diferente. Afinal de contas, o mundo comercial ele já foi regido por dois grandes conceitos, né? O famoso B2B e o B2C, o business to business e o business to consumer, ou seja, todas as relações de empresa para empresa e as relações das empresas com o consumidor final. Mas nos últimos anos assistimos um protagonismo da experiência do consumidor. De repente se deu até um nome para isso, né? O consumer centric, ou seja, tudo é voltado para o consumidor e tudo isso ainda foi corroborado com uma mudança desses dois conceitos, B2B e B2C, para o B2H e Age-to-Age, ou seja, o business to humans e humans to humans. Resumidamente, nós fazemos negócios para pessoas e nós somos pessoas fazendo coisas para pessoas. Quando a gente traz o consumidor para o centro das estratégias de negócio, isso pede um olhar especial, que a gente precisa entendê-lo nos detalhes, conhecer e reconhecer suas dores, suas necessidades e como transformá-lo de um mero consumidor a um fã das marcas e dos produtos. Ao entender o que rege essa relação entre marcas e o seu consumo, nós encontramos respostas, perguntas e principalmente os mais estratégicos insights para uma conexão perfeita. Para falar isso, nós trouxemos para o 7 por 1 uma profissional que é especialista em uma das ferramentas mais efetivas para uma verdadeira sinergia e empatia entre essas partes, que são essenciais para a geração de bons negócios. A pesquisa de usuário, ou o UX Research. Ela é psicóloga, com MBA em liderança e especialização em design thinking e uma carreira construída com atuações em diversas áreas, do recursos humanos a projetos de inovação. E hoje, como UX Research na Grenat Design Co., empresa do grupo Esquadra Digital, acredita que através de pesquisas e considerando as pessoas no centro para o desenvolvimento de produtos e serviços, nós podemos criar soluções mais adequadas às necessidades das pessoas e dos negócios. É por isso que o 7 por 1 e eu, em especial, tenho a honra de receber aqui com a gente a Alessandra Gumiero. Boa noite, Alessandra. Oi, Gil. Prazer estar aqui com você. Muito obrigada aí pela introdução. Não podia ser melhor. Que legal. Bom, só para deixar bem claro, como eu já conheço a Alessandra há muito tempo, vai ser impossível não chamá-la de Lelê. Vocês vão me desculpar o nível de intimidade. Eu já estou de boné mesmo, então estou muito à vontade. Então, a Lelê é uma pessoa incrível, sempre bem pilhada, energizada, trazendo sempre coisas muito positivas. E ela acho que é a pessoa ideal para falar sobre o UX Research, até porque ele se mostra como uma ferramenta mais do que necessária, né, Lelê? Para a gente aproveitar o melhor de toda essa captura de dados, de informações e de estratégia, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, inclusive é ainda muito novo, né, para muitas empresas, viu, Gil? É algo que ainda está em processo, sabe? Apesar de já existir há bastante tempo, tem muitas empresas, principalmente as mais tradicionais, que ainda estão aprendendo a lidar com essa pesquisa e com ter o usuário como centro de tudo na tomada de decisão. Então, eu acho que você, até antes de você começar com as dicas, que eu acho que são muito importantes, né? E a gente vai trazer exatamente hoje isso, né? São 7 dicas para melhorar a experiência dos usuários através de uma UX Research ou de uma pesquisa de usuário. Eu queria te perguntar uma coisa. Vamos supor que algum dos nossos felizes e que a gente também fica muito agradecido, espectadores, chegou agora do Cazaquistão, ele estava lá e não sabe muito bem o que é UX. Você poderia rapidamente explicar, só para as pessoas terem um contexto, o que vem a ser um UX? Com certeza, Gil. Bom, primeiro de tudo, é uma sigla em inglês, né? Então, inclusive a pronúncia que a gente fala, né? UX é uma pronúncia em inglês, né? Então, U de user, né? Usuário, e o X de experience, né? Então, experiência do usuário. Tem um monte de definições, né? A respeito desse tipo de pesquisa, e o que mais significa é fazer investigações aonde a gente percebe o uso de determinado produto ou serviço daquele indivíduo, né, daquela pessoa. Então, para fazer as melhorias ou para trazer inovações, a gente considera as pessoas no centro, que é aquilo bem que você colocou no começo, né, do human-centric, né? Então, considerar as pessoas no centro dessa investigação.
ela não é uma ciência exata, né? Então, existem muitas metodologias e também muitas disciplinas que compõem essa questão, né, da pesquisa, tanto que o comportamento humano, né, então a interação com os produtos e serviços, é algo que a psicologia estuda, né? Então, eu, como psicóloga, migrei aí de área porque eu tenho esse conhecimento com relação ao comportamento humano. Então, observar o que não está sendo dito, né? Então, investigando hábitos, necessidades, aonde é que tem as dificuldades, né, dessa pessoa ter interação com aquele produto ou serviço, tanto da parte tecnológica quanto analógica, né, digamos assim, no dia a dia mesmo, né? Então, não é somente voltado para a tecnologia, não. Olha só que legal, né? Eu acho muito legal o que você está trazendo e acho que é um assunto extremamente importante em tempos atuais, né, Lele? Porque eu acho que eu nunca vi uma época onde muitos recursos psicológicos, neurolinguística, gatilhos mentais fossem tão usados como no mundo digital, no e-commerce, em todos esses formatos que a gente tem hoje relacionados à experiência do consumidor no mundo digital. E é muito importante isso, né? Não só no sentido de entender, mas também de ter uma grande responsabilidade sobre isso, né, Lelê? A gente está lidando com mentes humanas, né? Existe aí uma voracidade em vender, mas a gente também tem que ser ético, não é isso? Totalmente, Gil. Nossa, assino embaixo em tudo isso que você falou, até porque o comportamento humano ele é dinâmico, ele é fluido, né? Não está escrito em pedra. Então, a prática da pesquisa e investigar essa aderência, né, dos produtos e dos serviços tem a ver com uma prática constante, né, de melhoria contínua, de escutar essas pessoas. Então, uma pesquisa que foi realizada, por exemplo, lá nos anos 2000, com crianças, por exemplo, essas crianças já são adultos, né? Existem novas crianças agora. Então, como é que o mundo com esse comportamento e as influências digitais já mudou a forma das pessoas interagirem, né? Então, isso precisa estar sempre de acordo, né? Acompanhando a humanidade, a sua evolução. Olha, já foi. Oi, desculpa, pode falar. Não, esse ponto importante que você falou com relação à cognição, né, memória e tudo mais, isso também precisa ser levado em consideração, principalmente para produtos digitais, né? A gente escuta muito essa coisa de precisa ser intuitivo, precisa ser amigável, né? Isso acaba virando jargões aí, mas o que significa realmente isso, né? Então, Don Norman, que é o nosso papa, né, do UX Research, que inclusive cunhou esse termo, né, do UX mesmo, ele fala que se você desenvolver um produto digital que um idoso consiga utilizar, então você fez a coisa certa, né? Porque aí você está abrangendo todos os públicos e deixando realmente o acesso mais fácil, né? Sensacional, olha, já começou quente esse 7 por 1, já deu para ver que a Lelê não veio aqui para não dar outra coisa a não ser uma masterclass sobre o assunto, e isso é muito legal porque a gente precisa realmente ter essa consciência do que a gente tem de ferramental e saber o que a gente pode fazer com isso, né, Lelê? E só lembrando, antes de a gente já começar com as nossas dicas, que a gente vive uma inversão, uma disrupção completa de todo o formato de venda, né? Por muito tempo a gente teve a tirania das marcas, que elas determinavam, através de X ferramentas, qual produto que ela queria lançar, e investia comunicação, comunicação, dinheiro, 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 para fazer com que as pessoas passassem a gostar daquele produto e criassem uma necessidade dele. Hoje não é mais assim. Ela tem que ouvir o que o consumidor quer e devolver para ele uma resposta às suas dores e necessidades. E por isso que a Lelê acabou de ressaltar, isso pede pesquisas constantes, em tempo real. Por quê? Porque se a nossa mentalidade, o nosso, digamos, o nosso estado de espírito muda de uma hora para outra, imagina quando você está falando de milhões de consumidores. É enlouquecedor, né? Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Não vou deixar a Lelê só me ouvindo, porque ela que veio aqui para falar. Gente, então a gente vai começar o 7 por 1 de hoje com as 7 dicas para melhorar a experiência dos usuários através de uma UX Research, ou seja, de uma pesquisa de usuário. E a dica número 1 é: avalie o comportamento dos usuários e quais são as suas necessidades. Bom, Lelê, se isso aqui já veio como a número 1, acho que é bem prioritário, né? O que você tem a falar a respeito? Pois é, Gil. É bem isso que a gente está falando agora, né? Então, avaliar o comportamento desses usuários e quais são as suas necessidades casa perfeito com o que você acabou de dizer, né?
existia uma tendência antigamente de se fazer o produto entrar na cabeça das pessoas. E muitos dos gerentes de projeto e de produto ficavam apegados a isso, né? Então, eu já fiz pesquisas que, apresentando a necessidade das pessoas para esses profissionais, já escutei frases do tipo, meu Deus, essas pessoas não estão entendendo nada. E eu tinha que devolver se elas não estão entendendo, então é porque a gente não está explicando direito, né? Não é o contrário. Então, a gente precisa realmente avaliar esse comportamento e, às vezes, isso, aliás, na maioria das vezes, não vem de forma verbal. Então, não é conversando somente, né? Então, as pessoas não vão dizer claramente o que está errado. Então, é entender esse comportamento também do que a pessoa faz, ao invés só do que ela fala, porque, às vezes, ela quer agradar dentro da entrevista e ela não consegue falar realmente o que está pegando. Então, ter essa avaliação e entender as necessidades que não estão sendo ditas é o pulo do gato numa pesquisa de UX Research. Olha só que legal, gente. Achei muito legal o que você está falando, Lele, porque assim, a gente anda num mundo muito tecnicista, né? Onde as pessoas acham que é só rodar uma pesquisa e o que sai da pesquisa já está certo, já é um dado. Não é que não seja um dado a ser considerado, ele tem que ser considerado, claro, mas ele tem que ser interpretado, né? Porque tem viés numa pesquisa, não tem? Nossa, exatamente. E a forma também que a gente faz a pergunta ajuda a ainda mais enviesar ou então desenviesar, né? Então, eu não posso perguntar para você, Gil, você gosta de usar boné? Se você gosta ou não, eu estou vendo que você está usando, a resposta vai ser muito clara, né? Então, isso não descobre nada. Mas por que é que você usa boné? Da onde que veio essa vontade? E é onde a gente vai descobrindo outras motivações e objetivos dessas pessoas, né? Legal. E, gente, eu acho que uma coisa muito importante que acho que sobra nas entrelinhas dessa resposta da Lele é a questão da empatia, né? A gente tem que sentir um pouco o outro, né? E posso falar para vocês porque a gente está falando muito de um assunto digital que pressupõe distanciamento, mas o sentir é essencial hoje num mundo que é age to age, pessoas para pessoas, humanos para humanos, né, Lele? Exato. E ainda tem o T aí no meio de tudo isso, que é o tecnológico, Sim. né? Então, como que a gente cria esse contato, esse vínculo, né, com as pessoas, mesmo à distância, né? E uma geração que está vindo aí que só sabe vincular dessa forma, né? Dessa forma virtual. Então, é isso mesmo. Empatia. E a gente tem um conceito também de empatia que é um pouco banalizado também nos últimos tempos, porque se a gente for analisar realmente, não dá para a gente se colocar exatamente no lugar do outro. Isso é algo impossível, né? Sim. O que eu tenho de conceito de empatia que eu levo para mim, e tanto nas pesquisas quanto para a vida, é que toda opinião tem o seu valor. Então, não existe realmente a minha razão, a sua razão. A razão do outro é tão importante quanto a minha. E aí isso ajuda também a compor os resultados, né? Transformar esses fatos e dados em insights realmente, né? Muito bom, sensacional, Lele. Bom, vamos continuar com nossas dicas para melhorar a experiência dos usuários através de uma UX Research, com a dica número 2. Esclareça as ideias e estratégias do seu negócio. Tem coisa importante aí, né, Lele? Tem muita, Gil, porque não é somente encomendar uma pesquisa, né? Ou decidir que vai se fazer uma pesquisa, né? Então, qual é o objetivo dessa pesquisa, né? Quem são as pessoas que a gente vai entrevistar, para qual produto, para qual serviço, para qual estratégia, né? Então, assim, você quer exponenciar o seu negócio, ele é uma estratégia. Não, você quer manter, isso é outra estratégia. Eu quero captar mais, eu quero lançar uma coisa nova, é outra ainda. Então, se não tiver isso muito claro, não adianta ir direto para o mercado, senão cai nesse mesmo que vem se fazendo ao longo dos anos, né? De tentar colocar o produto na cabeça da pessoa, a marca na cabeça da pessoa e não entender realmente a necessidade dela, né? Então, isso é super importante. E é legal porque, daquela forma que a gente estava falando quando as marcas tinham essa sua tirania, não é que é impossível você pegar um produto e fazer ele entrar na cabeça das pessoas, mas você tem que gastar muito dinheiro para que isso aconteça. E não é o caso, né, gente? Vamos à realidade, a gente vai saber que o budget não está lá essas coisas, né? Vamos no caminho mais rápido, mais barato e mais efetivo, né? Não, e as pessoas ainda acham, algumas empresas estão com essa pegada ainda, né, de se adaptar e ainda não valorizam tanto assim a pesquisa. Exatamente. Então, por exemplo,
querem colocar já no ar algum aplicativo sem saber se o público, inclusive, tem comportamento digital, né? Eu venho de um mercado aí que eu fiz pesquisas nesse sentido, onde as pessoas eram super simples, mal tinham acesso à internet. E a ideia, a estratégia era transformar tudo em digital. E isso estava descasado, né? Então, a estratégia precisa estar casada com essa percepção, né, do comportamento dos seus próprios clientes. Senão você vai gastar dinheiro à toa. É isso mesmo que você disse. Caramba, Lele, eu achei interessante o que você está falando, porque às vezes acontece isso, né? No afã de querer lançar um produto, e a gente sabe que todo mundo tem esse sonho de criar um produto, de vender depois para a Amazon, para o Google e para o Facebook e ficar bilionário. Mas assim, não se pode esquecer uma coisa que você já falou logo no começo. A gente não cria um produto e procura usuário. A gente entende uma necessidade, né, uma busca de solução de um consumidor e desenha algo para isso. É muito mais fácil, né? É um caminho mais curto, não é, Lele? Exato. E aí dá a impressão de que não é, né, tão curto. Mas tudo depende realmente da intenção, né? Então precisa ter realmente uma intenção bem clara. E a gente sabe das complexidades de hoje em dia, né, Gil? Você sabe, acho que até mais do que eu aí nesse mercado, quanto existem públicos diferentes, né? Então não dá mais para colocar todo mundo no mesmo balaio, né, para algumas coisas. Não vou falar que está insano, porque na realidade existem milhões de balaios, né? A gente está falando de 7,8 bilhões de pessoas no mundo, são 7,8 bilhões de formas diferentes de ser diverso, né, Lelê? Então, a gente busca certos clusters, né? Tentar falar uma mensagem que se aproxime de um maior número de pessoas, mas é impossível você conseguir agradar todo mundo também, né? Vamos lá. Exato. Bom, então a gente chega na dica número 3. Direcione produtos e serviços para cada tipo de usuário, criando personas. Acho que aí a gente já começa a ver estratégia, né? O que a gente pode ter aqui? Pois é, esse conceito de personas, ele também é muito confundido com público-alvo, né? Então, quando a gente fala de público-alvo, a gente está falando de características que são mais precisas, né? Então, eu quero homens de meia idade, que morem na Zona Sul, então isso é muito mais parecido com o demográfico, né? Quando a gente fala de público-alvo. Não vou fazer, por exemplo, um produto tipo Gillette, né? Ou uma lâmina de barbear, enfim, isso é muito direcionado. Persona é uma representação fictícia. Então, até pegando esse gancho aí que você falou do cluster, então eu entrevisto várias pessoas de diversos perfis demográficos e para conseguir clusterizar, eu vejo os pontos em comum que essas pessoas têm em relação a necessidades, dores, motivações e tudo mais. Então, aí isso independe da idade, né? Então, essa coisa, isso é coisa de idoso. Nem sempre. Tem muitos idosos digitais ultimamente. E se a gente for falar de sair, de balada, tem muitos jovens que preferem ficar em casa. Então, quando a gente pulveriza um pouco essa questão, a gente cria esses personagens fictícios que ajudam a direcionar, e é por isso que aí consegue atingir um público maior, você entendeu? Porque vai atrás das motivações das pessoas, e não daquele dado preciso de homem ou mulher, ou, enfim, né, regiões específicas, aí isso fica realmente muito nichado, que a gente fala, né? Lele, eu estou até aqui viajando com o que você está falando, porque assim, é realmente uma coisa muito importante de pensar, né? Quando a gente pensava naquela época áurea da publicidade, né? Aquela que conseguia convencer você de um produto a partir da insistência, né? Da mensagem, normalmente muito bem feita, a gente tinha um recorte de mídia que era muito simples, homem ou mulher, que hoje, entre H e M, tem 42, 50 tipos de definições diferentes. A gente falava de classe A, B, C, D, E, e aí a gente sabe que tem o rico pobre, tem o pobre rico e tudo mais. A gente falava das regiões brasileiras, mas aí como é que eu faço com um amazonense que mora em São Paulo? Eu trato ele como um paulista ou como um amazonense? Ou seja, hoje a gente vive um momento que é tudo junto e misturado, né? Exato. E não só Brasil, né? Você falou bem Sim. aí do Brasil, mas toda uma influência que a gente tem de outros países e tudo mais, né? E a pirâmide que fica invertida das necessidades, né? Então, também já apareceu em resultados de pesquisa pessoas que não tinham chuveiro elétrico, mas têm um iPhone, né? Então, Sim. isso
isso inverte muito, né? Por isso que é importante simplesmente não é simplesmente falar assim, eu acho que, né? Então, acho que ajuda a nortear, inclusive, um roteiro de entrevista, né? Então, eu acho que as pessoas fazem isso. Então, levantamos hipóteses e vamos a campo confirmá-las, né? Porque é aí que acontece esse desperdício de dinheiro, né? Então, quando a gente fala de pesquisa, a gente pensa, às vezes, que legal, ou mesmo de pessoas, né? Fica esse encantamento, assim, abraça a árvore. Tem muitos executivos que, às vezes, não conseguem nem escutar esse discurso, né? Aqui as pessoas, quero falar de grana. E aí, quando eu entro com esse discurso de, olha, vamos ver o que as pessoas estão pensando, agindo, sentindo, e aí você vai economizar dinheiro ou ganhar muito mais, aí todo mundo consegue entender o valor. Que legal, muito legal. Bom, a gente chega então na dica número 4. Considere outras tendências e influências que não são necessariamente a concorrência direta. Muito legal isso aí também de buscar uma referência para você se posicionar também, né, Lelê? Totalmente, Gil, porque assim, hoje em dia, por exemplo, dependendo do nicho de mercado, também é uma coisa, né, desses tempos, como você falou aí, mais passados, de você ficar de olho na sua concorrência. Então, você é uma empresa de bebidas, você vai atrás dos principais. O que as outras empresas de bebidas estão fazendo, né? Vou ficar lá de olho. Mas aí, quando vai criar um app, um site, o que eu mais escuto em entrevistas são referências de outros mercados. Eu estou falando com uma empresa de bebidas, por exemplo, e aí o referencial de app favorito dessa pessoa é de um banco. Então, o que é que esse banco, que está lá no celular daquela pessoa todos os dias, faz de tão incrível que já ganhou esse público e pode aportar, né, essas influências ou essas referências para essa empresa de bebidas. Então, essa complexidade que a gente vive hoje, não dá para ignorar as referências que as pessoas já têm, né? Então, se a gente ignorar isso, a gente vai criar um produto obsoleto também, né? Olha só, eu acho que assim, é de suma importância essa noção. Até porque tem, acho que uma coisa, né, Lelê, que eu queria discutir, aliás, conversar com você sobre isso. Porque assim, é meio óbvio você tá lançando uma marca, sei lá, uma hamburgueria, você olhar o que as outras hamburguerias estão fazendo. Cá para nós isso é óbvio, né? Você tem que olhar, né? Porque se você está entrando num mercado tão concorrido, é legal que você saiba com quem você está lutando, com quem você está competindo. Sem dúvida. Mas o seu grau de diferenciação não vai estar nisso. Vai estar num algo a mais, né? Eu lembro até uma vez que eu trabalhei com uma rede de restaurantes que eles tinham um claim, algo que falava muito da qualidade da comida deles. E aí eu falei assim, cara, legal, mas assim, você não concorda que ter qualidade na comida é sua obrigação? Muito bem, é isso mesmo. Então, assim, se você parte do princípio que eu abri um negócio de comida, é minha obrigação entregar uma comida excelente, vamos dizer que o diferencial não está na comida, está no resto. É no serviço, na experiência, no ambiente e tudo mais. Então, o que você está falando é uma coisa, parece que é meio torto, né? Como pesquisa, mas é essencial, né? Essencial. Precisa considerar, tanto que os processos eles são colaborativos também, né? Para idear. Então, quando a gente traz esses resultados de pesquisa, uma das primeiras técnicas de pesquisa é o que a gente chama de desk research, né? Então, uma pesquisa de mesa, onde a gente faz realmente uma pesquisa de dados que já estão aí, né? Que são públicos. A gente chama também de pesquisa secundária. E aí, a partir dessas pesquisas, mesmo de concorrências, enfim, é que vai nortear também essas estratégias de entrevista, né? Então, não dá para ficar aquém dessas grandes marcas que estão surgindo agora, né? Startups que já mudaram o nosso jeito de ver as coisas, né? As relações aí com serviços, entregas, transporte, muita coisa já mudou, né? Então, a gente não pode ignorar essas empresas, não. Olha, se vocês como eu que estão assistindo já estão loucos para começar a fazer uma pesquisa de UX com a Lelê, depois no final a gente passa os dados dela, mas está muito interessante isso. E como a gente chegou na nossa quarta dica, a gente vai fazer um breakzinho bem rápido para o pessoal do ABC com o jornal poder trazer aí algumas notícias, alguns highlights do que está acontecendo no mundo da comunicação. E daqui a pouco a gente volta, tá? Só um minutinho.
Bom, pessoal, eu falei que era rapidinho, nem sei se foi 1 minuto, mas a gente está voltando aqui com a Lele, a Alessandra Gumiero, falando das 7 dicas para melhorar a experiência dos usuários através de uma UX Research. E a gente já falou 4 dicas. Dica número 1, avalie o comportamento dos usuários e quais são as suas necessidades. Dica número 2, esclareça as ideias e estratégias do seu negócio. Dica número 3, direcione produtos e serviços para cada tipo de usuário, criando personas. Dica número 4, considere outras tendências e influências que não são necessariamente a concorrência direta. E a gente chega agora com uma nova dica, a dica número 5. Apoie-se na identificação dos requisitos necessários para desenvolver soluções. O que vem a ser exatamente isso, Lelê? Pois é, na verdade, assim, posso falar até de um case recente que aconteceu comigo, quando uma empresa pediu uma solução tecnológica, né, para desenvolver um mínimo produto viável, né, que a gente chama de MVP aí no mercado, de uma plataforma para conseguir fazer com que os seus clientes fizessem uploads de documentos, isso seria analisado, etc, etc. O primeiro discurso dava a impressão de que eles queriam ser realmente unicórnios, até que você falou aí, né? Todo mundo quer ser startup, quer ser comprado e ganhar milhões, né? Mas eles não tinham nenhum processo interno mapeado, nenhuma estrutura. Então, assim, vamos colocar um chatbot. Quem vai responder esse chatbot? A gente vai fazer o upload de documentos com blockchain. O que é que vocês conhecem sobre blockchain? Então, aterrissar, né, os clientes para entender quais são os requisitos necessários para minimamente você realmente começar é super importante para não gastar também esse dinheiro à toa e para que esse projeto tenha mais solidez na hora que ele for realmente lançado, né? Então, às vezes a gente já sonha com a carreta, mas não tem nem o skate. Então, vamos começar pelo skate, aí depois faz um patinete, aí põe umas rodinhas, já vira uma bicicleta, até chegar realmente na carreta, porque o que se quer entregar é ir do ponto A até o B, né? Então, dá para ir de skate? Dá. Vamos começar, demora mais. Dá para ir com a carreta? Opa, então esse é o ponto final, né? Então, saber os requisitos necessários, né? Mapear tudo isso, ajuda, né, a dar esse match do desejável, né, do que se vai construir. Então, olhar para fora do usuário, que eu costumo até dar o exemplo daquela porta de bar texano, né, que bate para dentro e bate para fora. Então, é olhar para fora, ver esse consumidor e olhar para dentro, como é que estão os nossos processos, as nossas estruturas com recursos financeiros, humanos, tecnológicos, como é que dá esse match para poder criar algo, né? Ô, Lele, deixa eu te perguntar, dentro desse processo, rola muito do cliente, até porque às vezes quando a gente fala de linguajar técnico, o cliente às vezes não é um leigo do assunto. Rola muito de às vezes ele tá pedindo uma coisa para você que não é exatamente o que ele queria, ele se confundiu e pediu o nome errado, aí você começa a atender ele numa necessidade e na realidade não tinha nada a ver com isso? Acontece no sentido do quê? Normalmente, como eu falei, fica apegado à ideia, né? Então, a gente quer um sistema assim, assim, assado. Aí, quando a gente vai a campo fazer a pesquisa, nem sempre é isso que as pessoas estão procurando, né? Então, esse exercício também de contar, né, para o cliente, falar, olha, não necessariamente o que você tem de ideia é o que vai ser sucesso, o que as pessoas estão sentindo necessidade, que não existe, é outra coisa, é um exercício também que não é muito simples, né? Justamente porque dá essa sensação de, poxa, você fez a pesquisa errado. Não é por aí, né? Porque a pesquisa, ela vai descobrir alguma coisa, né? Então, é uma investigação para descobrir algo, não exatamente para validar uma ideia que eu já acho que é genial, acho que as pessoas querem, né? Então, é um exercício também delicado de como transformar essa informação para que também a frustração não seja tão impactante, né? Porque às vezes acontece mesmo de frustrar, né? Então, é importante manter essa cabeça aberta, né? Para poder mudar de ideia no meio do caminho, né? Então, vamos fazer um site. E se as pessoas disserem que elas não acessam um site, elas acessam um aplicativo? Você gastou dinheiro no site, podia ter gastado num aplicativo. Então, é delicado mesmo, mas faz parte do jogo, né? Inovar significa arriscar, né?
a gente não consegue fazer nada se a gente não arrisca um pouco, né, para sair da zona de conforto. Isso é legal até pelo conceito, né, Lelê, de que assim, uma coisa é você ser parceiro, né? Você está contratando um parceiro, você está partindo do princípio de que ele é um consultor, ele vai te orientar sobre o que é melhor para você. Isso Se você mesmo. está querendo um executor, ele não vai questionar se você está certo ou está errado, ele vai fazer o que você quer. Aí vai também a questão da responsabilidade, né? Depois não culpe o coitado porque ele fez um site e não era um site. Você pediu um site, né? É muito Isso. importante isso, a responsabilidade que o cliente tem em relação às suas escolhas também, né? Por isso que é um processo que precisa estar muito bem alinhado logo no início, né? Com relação às expectativas e tudo mais. E aí pesquisa ajuda, inclusive, a fechar esses bons projetos, né? Porque faz as perguntas corretas, no sentido, você quer um site? Qual o intuito desse site? O que é que você almeja? Quais são os objetivos? Que motivação? Ah, veio do global, a gente quer algo novo. Então, tudo isso vai sendo clusterizado mesmo, né? Então, deixando ir agrupado, porque às vezes não dá para resolver todos os problemas também, né? Não é nem às vezes, sempre, né? Sim. Então, vamos resolver, mas a gente desenha de uma forma que é possível priorizar, né? O que a gente faz primeiro para poder ter sucesso, né? Com algum produto, serviço, enfim. Que legal, olha, tá ótimo esse assunto, tá ótimo esse bate-papo. Você viu como a Lelê é legal, né? Perceberam, né? O papo flui. Bom, Você que é um dica amor. número 6. Oi? Você que é um amor. Que isso? E a gente nem tá tomando nenhuma cerveja, nenhuma Coca-Cola, tá tudo certo aqui. Dica Vamos número marcar. 6. Teste conceitos e protótipos com usuários reais. Portanto, muito mais aderentes e reduzindo gastos desnecessários. Tem uma hora que você tem que colocar isso a campo, né, Lelê? Isso. Então, por isso que é um processo contínuo, né, Gil? Porque aí também faz parte de pesquisa observar, então, uma vez que foi pesquisado, entendida a necessidade, criada uma solução, a gente prototipa. Então, antes de gastar todo o dinheiro, todo o orçamento, faz pequeno, vai a campo e pesquisa de novo. Então, olha, se a gente fosse lançar um protótipo aqui, um protótipo não, um aplicativo, um site, testa aí, né? Mexe aqui e vê o que você consegue fazer. Claro que aqui eu estou falando de uma forma informal, mas existem tarefas muito bem desenhadas, né? Então, qual o objetivo que a gente quer observar dentro desse teste, né? Que a gente chama de teste de usabilidade. Então, quais tarefas que essa pessoa vai ter que executar, em quanto tempo ela vai executar. Então, se a pessoa olhar determinado botão e não enxergar esse botão, a gente tem que voltar e arrumar. E isso sai muito mais barato do que mudar um botão que já está pronto, que já foi homologado, que já está no ar, e que o cliente sente na palma da mão que, nossa, mas esse app é uma porcaria, nossa, mas esse site nunca entra, né? Então, testar o protótipo ajuda a fazer realmente a solução mais aderente. Olha só, a gente já está falando agora de um item muito importante que é tangibilizar as coisas, né? E falando nisso, a gente chega na dica número 7, a última dica. A gente sabe que a gente sempre consegue uma bonificaçãozinha e a Lelê vai poder passar para nós mais alguma coisa. Mas assim, a dica número 7 é: estude, valide e melhore as jornadas do usuário de maneira a deixá-la mais fluida e proporcionar uma melhor experiência. O que você pode complementar para nós aqui, Lelê? Pois é, aí eu acredito que tem um ponto super importante quando a gente fala de jornada do usuário, que é o fator cultural, que eu falei lá no início, né, na primeira parte do nosso vídeo aqui, sobre o que a pessoa fala e o que a pessoa faz, né? Então, tem muitos atalhos e gambiarras que às vezes o usuário comete, tanto na sua interação com o produto quanto com os serviços, né? Então, virar uma embalagem de ponta cabeça ou abrir no meio, enfim, como é que a gente descobre o que é esse fator cultural, né? O que a pessoa faz no dia a dia mesmo para trazer essa solução, como que ela interage com esse aplicativo, que horas ela interage, também é um dado relevante para ver onde a gente faz os lançamentos, né, de informações. Então, ter essa noção faz toda a diferença, né? De desenhar o que a jornada seria ideal, né? Então, o que a gente gostaria que esse cliente
faça, né? Então, entrar, clicar, comprar, etc. Ou conversar, ir até a loja, enfim, a jornada ideal, e aqui ele realmente faz, né? Então, isso também é uma investigação que a gente faz em pesquisa, né? Então, conta com o que é essa jornada, quando você vai comprar determinado produto, o que você faz primeiro? E aí vem elementos que a gente às vezes não está esperando, né? Então, ligo para fulano para confirmar se é isso mesmo, qualquer coisa. Estou aqui, né, dando um exemplo genérico. Mas são esses pontos que estão sendo observados que podem fazer realmente aí a diferença, trazer o diferencial, né? Muito legal, até porque a gente não deve deixar de esquecer, não pode esquecer, na realidade, que todo esse conceito do UX está justamente em você colar o cara numa jornada que você desenha, justamente para que você consiga levar ele até onde você quer, que é o quê? É ele adquirir o seu produto, sua marca, enfim, fazer aquilo que você quer. Bom, a gente está aqui hoje no 7 por 1 de hoje, falando sobre 7 dicas para melhorar a experiência dos usuários através de uma UX Research. Estamos com a Alessandra Gomiero, que é UX Researcher da Grenar Design Co. E a dica número 1 foi: avalie o comportamento dos usuários e quais são suas necessidades, esclareça as ideias e estratégias do seu negócio, é a dica número 2. Dica 3, direcione produtos e serviços para cada tipo de usuário criando personas. Dica 4, considere outras tendências e influências que não são necessariamente a concorrência direta. Dica 5, apoie-se na identificação dos requisitos necessários para desenvolver soluções. Dica 6, teste conceitos e protótipos com usuários reais, portanto, muito mais aderentes, reduzindo gastos desnecessários. Dica número 7, estude, valide, melhore as jornadas do usuário de maneira a deixá-la mais fluida e proporcionar uma melhor experiência. Isso é muito legal. E vocês sabem que já quem assiste o 7 por 1, quem não nunca assistiu, está assistindo hoje, a gente depois mostra um template com todas as dicas para você poder fazer aí um print screen e poder usar isso. Bom, a gente falou dessas 7 dicas, mas a gente tem sempre uma dica extra, uma dica bônus. E aí, Lele, estou chegando então nessa dica número 8, a dica bônus que você generosamente está trazendo para nós, que é mantenha-se conectado e acompanhe todo o processo. Isso é muito importante mesmo? Sem dúvida, porque no meio do processo pode mudar alguma coisa, né? Então, assim como eu expliquei agora na última dica, a gente imagina alguma coisa ou faz alguma ideia de solução, quando vai a campo, não era bem isso, né? E aí eu faço um link com todas as outras dicas, né? Do comportamento ser dinâmico, da gente entender a percepção não só da fala, mas do comportamento, fatores culturais. Então, esse acompanhar, ele precisa acontecer, porque nenhum produto está totalmente acabado. A gente não chama de protótipo o tempo inteiro, claro, mas ele está sempre em evolução, porque as pessoas também estão mudando. Então, é nesse sentido que a gente precisa sempre acompanhar o processo. Tanto também no sentido de estreitar esses laços, né, de comunicação com esse cliente. Hoje em dia, a gente tem uma via de mão dupla aí com relação à comunicação. A gente tem tantas ferramentas de comunicação e a gente continua se comunicando de uma forma muito complicada, né? Então, é o WhatsApp, é o Facebook, é o e-mail, é por vídeo, Instagram, enfim, a gente tem tantas ferramentas que às vezes a gente acaba até se perdendo, né? Então, como é que a gente reúne, né, de uma forma que seja uníssona, né? O omnichannel, né? Então, omnicanal, como é que a gente proporciona também essa comunicação mais fluida, né, com os clientes. E a questão também de pensar nessas funcionalidades, sabe? Isso no ponto de vista, né, de tecnologia, no geral. Então, o que é que pode ser mais intuitivo no sentido de que já está sendo utilizado, né? Então, tem algumas empresas que pensam, vamos mudar o ícone para ficar diferente. Existem padrões, né, de ícones que as pessoas já reconhecem, né? Esse botão é para salvar, esse botão é para cancelar. Então, onde é que a gente aporta realmente novas funcionalidades sem confundir, né, o usuário. Perfeito. Bom, como eu falei para vocês, é Masterclass, né? A gente teve aqui uma super aula falando de UX Research, com as 7 dicas para melhorar a experiência dos usuários, com a nossa querida Alessandra Gumiero. E, Ale, antes de simplesmente terminar, eu queria te agradecer pessoalmente pela sua gentileza de estar com a gente. Sei que seu dia é sempre corridaço.
mas assim, você trouxe suas informações de uma maneira muito sucinta, muito objetiva, muito clara, didática, e esse finalzinho é seu. Eu queria que você pudesse complementar, se você tem algo a mais a falar, se você quiser, pode deixar seu contato, enfim, é teu, é o seu jabá, vamos dizer assim, para a gente fechar esse programa de hoje. Super obrigada pelo convite, Gil. Saudades de você mesmo. Parabéns pelo programa e pela iniciativa. E espero ter agregado com essas informações. Claro que foi uma pincelada, né? Assim, esse mundo da pesquisa do usuário, ele é super amplo, tem um monte de ferramentas, metodologias que podem ser exploradas, né? Dependendo da estratégia aí de cada empresa. E eu fico à disposição. Quem quiser me adicionar no LinkedIn, é só digitar lá, Alessandra Gomiero, vai me achar. Pode me adicionar, se tiver alguma dúvida que eu puder esclarecer, com certeza manda mensagem. E quem precisar, né, quem tiver aí de empresas, uns contatos que acham que isso vai valer, pode entrar em contato também com o time da Grenar. Nós temos outros pesquisadores lá também, vai ser muito legal fazer alguma proposta, parceria, para a gente ajudar as pessoas nas necessidades delas. Muito bom, Lelê, muitíssimo obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido, porque eu aprendi muito. E estou curioso de uma próxima oportunidade para poder usar esse serviço que ela está vendendo tão bem, porque realmente faz todo sentido com o que você está fazendo, com o que a gente está fazendo no mundo hoje. E essa é a história. Você que assistiu, você que está terminando de ver, esse episódio 7x1 vai ficar no nosso canal, no canal da ABCcom. Quer dividir com alguém, compartilhar, quer mostrar para o seu time, faça isso. É uma maneira de a gente divulgar, porque o 7x1 tem uma única intenção, é compartilhar conhecimento e pessoas e profissionais incríveis que a gente precisa conhecer. Muitas vezes eles estão escondidos por trás de um computador ou dos meios digitais. Essas pessoas interessantes são muito essenciais para tudo aquilo que a gente faz. Lelê, Alessandro Gomiero, brigadíssimo pela sua gentileza, muito sucesso em tudo aquilo que você está fazendo. E, pessoal, o 7x1 fica aqui. E na semana que vem tem mais, com outro convidado, com outro assunto. E eu espero que você esteja sempre com a gente. Beijo grande e tchau!